Senhoras e senhores, deixem-me contar-vos algo desconfortável. Neste preciso momento, algures no mundo, uma IA está escrevendo e-mails mais rapidamente do que você. Ela está criando logotipos. Ela está atendendo chamadas de atendimento ao cliente. Ela até está escrevendo poemas de amor. E você está aí a pensar: devo preocupar-me? Ótimo, porque o medo é honesto. Medo significa que compreende que algo grande está mudando. Mas aqui está a parte engraçada. Cada vez que a tecnologia melhora, os humanos entram em pânico. Quando as calculadoras surgiram, as pessoas disseram que as crianças se esqueceriam da matemática. Quando a internet surgiu, as pessoas diziam que as bibliotecas estavam mortas. Quando os smartphones surgiram, as pessoas disseram que a capacidade de atenção havia acabado. E, entanto, aqui estamos nós. A IA é poderosa, ela é rápida, ela não dorme. Ela não se queixa do salário. Ela não precisa de café. Mas ela tem um pequeno problema. Ela não é humana. E a primeira habilidade que a IA não pode substituir, aquela que o manterá valioso para sempre, é o discernimento. Não informação, não dados. Discernimento. A IA pode dar-lhe 1000 respostas em 1 segundo. Mas não sabe qual a resposta certa para este momento, com estas pessoas, nesta cultura, sob esta pressão. Esse é o seu trabalho. Veja Satya Nadella. Quando se tornou CEO da Microsoft, a empresa não estava morrendo, mas também não inspirava ninguém. Ele não inventou um novo sistema operacional. Ele não criou a IA por magia. Ele mudou a cultura. Tomou uma decisão fundamental: passar de sabichão para aprender tudo. Isto é discernimento. A IA pode analisar números, mas não consegue entrar numa sala de reuniões tensa e sentir a energia. Ela não consegue sentir o medo na voz dos colaboradores. Ela não consegue decidir que agora é o momento de correr um risco. O julgamento constrói-se por cicatrizes, por constrangimentos, por perdas financeiras, por escolhas erradas uma vez e melhores escolhas na seguinte. Você não pode descarregar isso. Vamos tornar isso compreensível. Imagine que está iniciando um pequeno negócio. A IA diz-lhe que a procura de mercado é elevada, a concorrência média, a receita projetada é forte, mas o seu instinto diz que estes clientes ainda não confiam nos pagamentos online. Quem tem razão? A planilha ou a sua experiência vivida? Isto é julgamento. Ou pense num gestor que precisa decidir se deve despedir alguém. A IA pode mostrar métricas de desempenho, mas não consegue ver que o funcionário está com dificuldades porque a sua mãe está doente. Ela não consegue equilibrar compaixão com responsabilidade. Somente humanos conseguem fazer esta dança. Não pagamos líderes por informações. Informação é barata hoje em dia. Pagamos eles por decisões. E as decisões são emocionais, contextuais, arriscadas. Aqui está outra coisa. A IA prevê com base no passado, mas as inovações provêm de pessoas que desafiam o passado. Quando Reed Hastings decidiu mudar a Netflix do aluguel de DVD para o streaming, os dados não gritavam: "Faz isto agora." A velocidade da internet era lenta. As pessoas adoravam os DVDs. Mas ele julgou a direção do mundo. Isso não é cálculo, é coragem misturada com bom senso. Na sua própria vida, esta capacidade importa todos os dias. Escolher em quem confiar, escolher quando falar, escolher quando ficar em silêncio, escolher quando desistir. Nenhuma máquina pode carregar esta responsabilidade por você. E aqui está o belo pormenor. O bom senso melhora com a idade. Isso significa que seu valor pode aumentar ao longo do tempo se refletir em vez de repetir. Os jovens profissionais perguntam: como faço para competir com a IA? Pergunta errada. Pergunte, em vez disso, como desenvolvo um bom senso crítico melhor do que qualquer pessoa à minha volta. Leia muito, viaje se puder. Fale com pessoas de fora de sua área. Faça pequenas apostas. Preste atenção quando estiver errado, porque cada erro, se você o estudar, torna-se um trunfo que a IA não pode copiar. A IA aprende com dados, você aprende com dor. E dor, meu amigo, é uma professora muito cara. Por isso, não tente superar as máquinas em velocidade, supere-as em sabedoria. Esta é a primeira habilidade que o mantém valioso para sempre. Se o discernimento é o que o ajuda a decidir, a segunda competência que a IA não pode substituir é a inteligência emocional. Deixe-me explicar de forma simples. A IA pode detectar emoções, ela não as sente. Ela consegue analisar o tom de voz.
Ela não consegue sentar-se com alguém que está se despedaçando por dentro e escolher o silêncio certo. E nos próximos 10 anos, a inteligência emocional não será uma competência secundária. Será uma capacidade rara. Veja LeBron James. Nos últimos minutos de um jogo do campeonato, toda a arena está tremendo. Milhões estão assistindo. Um jovem colega de equipe falha 2 lançamentos seguidos. A IA diria: a probabilidade cai, assuma o controle. Arremesse sempre. Mas LeBron não vê apenas porcentagens. Ele vê confiança, ele vê medo, ele vê linguagem corporal. E por vezes, em vez de lançar ele mesmo, passa a bola de volta para esse mesmo companheiro. Por quê? Porque liderança não se resume a ganhar a jogada. Trata-se de construir troca. Agora vamos trazê-lo para o seu mundo. Imagine que está liderando uma pequena equipe. Os prazos são apertados, a pressão é elevada. Um membro da equipe começa a cometer erros. A IA diz que o desempenho caiu 23%. Substitua. Mas apercebe outra coisa. Eles estão mais quietos do que o habitual, param de fazer piadas, evitam o contato visual. Você faz uma pergunta: está bem? E eles desabaram. Esta conversa salva uma carreira, talvez até uma vida. Isso é valor. As empresas não quebram por causa de planilhas ruins, elas quebram por quebra de troca. E troca é emocional. Veja Howard Schultz e Starbucks. Quando construiu a marca, ele não vendia café. Ele vendia um sentimento de pertencimento. Um terceiro lugar entre o trabalho e casa. Você pode copiar os grãos, você pode copiar o logo, mas não pode copiar como as pessoas se sentem quando entram. A IA pode otimizar a eficiência, mas os humanos criam conexão. Deixe-me tornar isso desconfortável novamente. Conhece aquele amigo que diz: estou bem, mas sabe que não está bem? A IA ouve a palavra bem. Você ouve a pausa? Esta pausa é tudo. Inteligência emocional é ler o que não é dito. É saber quando insistir, quando esperar, quando brincar, quando manter a seriedade. E nos negócios, esta capacidade multiplica negociações, vendas, liderança, até mesmo inovação, porque as pessoas apoiam ideias de pessoas em quem trucem. Os humanos estão se tornando mais robóticos. Respostas curtas, sem contato visual, sem escuta, sempre rolando o tela. Se você simplesmente dominar o contato visual, a escuta ativa e a presença calma, você já está à frente. Inteligência emocional não é dramática, é sutil. É lembrar do nome de alguém, é notar quando alguém parece cansado, é pedir desculpas quando está errado. A IA não pedirá desculpas com o ego em jogo. Você pode, e isso te torna poderoso. Deixe-me dar-lhe mais uma perspectiva. Quando a crise chega, e ela sempre chega, as pessoas não procuram a pessoa mais inteligente da sala, elas procuram a pessoa mais calma. Calma é força emocional. E força emocional aprende-se enfrentando o desconforto, não evitando frisar-o. Então, em vez de perguntar como vencer a IA, pergunte-se a si mesmo: consigo controlar minhas emoções quando as coisas dão errado? Consigo compreender os outros mesmo que discordem? Consigo liderar sem gritar? Porque as máquinas podem vencer em velocidade, mas os humanos vencem em profundidade. E profundidade constrói lealdade. E lealdade constrói legado. Esta é a segunda habilidade que o mantém valioso para sempre. Agora vamos falar sobre algo que as máquinas nunca possuirão verdadeiramente: criatividade. Não copiar, não remissar, não prever o que já funcionou. Estou falando de pensamento original, o tipo que faz as pessoas dizerem: nunca vi isto antes. A IA cria por padrões, você cria por imaginação. E imaginação não vem de dados. Tudo começa com curiosidade. Veja Elon Musk. Quando todos diziam que os carros elétricos eram aborrecidos e impossíveis de serem produzidos em grande escala, ele não melhorou os motores a gasolina, reinventou o futuro dos transportes com a Tesla. Quando a exploração espacial era um playground exclusivo do governo, construiu a SpaceX. Isso foi baseado em dados fiáveis? Não, foi baseado numa imaginação ousada. A IA pode analisar projetos de automóveis existentes. Ela não pode acordar e dizer: vamos aterrar foguetes de marcha atrás. Este tipo de pensamento parece loucura até funcionar. E aqui está algo importante. Criatividade não é sobre ser artístico, é sobre ligar coisas que outros não ligam. Um professor que explica matemática através de histórias, criativo. Um pequeno empresário que faz marketing com humor em vez de descontos, criativo.
Um youtuber que transforma ideias sérias em conversas com as quais as pessoas se identificam. Criativo. A IA pode gerar ideias, mas gera com base no que já existe. As inovações surgem do desafio ao que existe. Deixe-me tornar isto mais fácil de entender. Imagine 100 cafetarias numa rua. A IA dir-lhe-á: preço médio de $4,50. Bebida mais popular, latte. Hora de ponta, 8 horas. Então o que fazem todos? Abrem outra cafetaria. Mesmo menu, mesmo design. Mas alguém diz: e se transformássemos num café de contos, onde estranhos partilham lições de vida todas as sextas-feiras à noite? Isso não são dados, isso é imaginação. E a imaginação cria diferenciação. Eis a verdade que ninguém lhe conta. O futuro não recompensará quem sabe mais, recompensará quem pensa de forma diferente. Na escola, fomos treinados para dar a resposta correta. Na vida, as maiores recompensas vão para quem faz perguntas invulgares. E se removêssemos essa funcionalidade? E se cobrássemos mais em vez de menos? E se simplificássemos em vez de complicar? A IA é incrível na otimização, mas a otimização não é inovação. A otimização melhora o caminho, a inovação constrói um novo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes se limitou porque algo lhe parecia irrealista, demasiado arriscado, demasiado ambicioso, demasiado diferente? É neste momento que a criatividade tenta se manifestar, e a maioria das pessoas bloqueia-a. As máquinas não temem o embaraço, mas também não sonham. Você sonha. A criatividade nasce quando se permite parecer tolo por algum tempo. Toda a descoberta parece estranha a princípio. Se não parecer, é provavelmente comum. Por isso, em vez de perguntar qual é a jogada mais segura, comece a perguntar qual é a jogada mais interessante. Leia sobre assuntos fora do seu setor. Misture ideias de diferentes mundos. Fale com pessoas que discordam de você. Deixe o seu cérebro confrontar conceitos, porque as pessoas que se mantêm valiosas não são aquelas que competem com as máquinas em velocidade. São aquelas que criam aquilo que as máquinas não previram. E esta é a terceira habilidade que o mantém valioso para sempre. Vamos agora a uma habilidade que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais: adaptabilidade. A capacidade de mudar antes de ser forçado a mudar. A IA adapta-se por meio de atualizações. Os humanos se adaptam através da coragem. E coragem é desconfortável. Veja-se Brian Chesky, CEO do Airbnb. Quando a pandemia começou, as viagens pararam da noite para o dia. Aeroportos vazios, fronteiras fechadas, reservas em queda livre. Para o Airbnb, não foi um mau trimestre, foi uma questão de sobrevivência. A IA terá mostrado dados assustadores: receita em queda, procura desaparecida, setor congelado. Mas a adaptabilidade não é ficar a olhar para os números, é perguntar o que ainda é possível. Em vez de esperar pelo retorno do turismo, mudaram o foco para estadias de longa duração. Trabalhadores remotos, experiências locais, reservas flexíveis. Eles reestruturaram-se, eles reduziram o pessoal, eles comunicaram abertamente. Isso não é apenas estratégia, é resiliência emocional combinada com flexibilidade. E aqui está o que a maioria das pessoas entende mal. Elas pensam que a adaptabilidade significa reagir rapidamente. Não, significa aceitar a realidade rapidamente. Negar é custoso. O mundo muda silenciosamente no início. Então, de repente, pense em quantas empresas riram do streaming, quantas ignoraram os smartphones, quantas disseram: esta tendência não vai durar. Adaptabilidade é humildade. Isso significa que talvez eu não saiba de tudo. A IA pode ajustar algoritmos, mas não tem ego para combater. Os humanos têm, e ego é o inimigo do crescimento. Eis aqui algo poderoso. As pessoas que prosperam na incerteza não são as mais inteligentes, são as mais flexíveis. No esporte, nos negócios, nos relacionamentos, a rigidez quebra, a flexibilidade curva-se e sobrevive. Se você se define de forma muito restrita, eu sou apenas isso, torna-se frágil. Mas se você se define como alguém que aprende, torna-se inabalável.
Porque não importa o que muda, você se adapta e o futuro pertence aos adaptáveis. E aqui está uma dura verdade. Alguns de vocês não estão presos por causa da IA. Vocês estão presos porque se recusam a evoluir. Vocês ainda estão usando a mesma mentalidade de 2015, os mesmos hábitos, o mesmo círculo, as mesmas desculpas. Enquanto isso, o mundo evoluiu. A adaptabilidade é uma decisão. Você pode acordar amanhã e dizer: vou aprender uma competência este ano, vou explorar um novo setor, vou experimentar em vez de se queixar. A IA continuará melhorando, os mercados continuarão mudando, a tecnologia continuará acelerando. A questão não é se a mudança está chegando, a questão é se está disposto a se adaptar a ela. Porque no longo prazo, a sobrevivência não pertence aos mais fortes, pertence aos mais adaptáveis. E esta é a quarta habilidade que o mantém valioso para sempre. Agora chegamos à última habilidade, e esta as máquinas perseguirão para sempre, mas nunca alcançarão verdadeiramente: caráter. Não reputação, caráter. Reputação é o que as pessoas dizem sobre você online. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. A IA pode simular honestidade. Ela não pode escolher a honestidade quando mentir seria mais fácil. E no longo prazo, a confiança supera o talento. Veja Warren Buffett. Durante décadas, as pessoas não apenas investiram em sua estratégia, investiram em sua integridade. Sua reputação não é construída em discursos chamativos, é construída em consistência, fazendo o que disse que iria fazer, repetidamente, em mercados em alta e mercados em baixa. A IA calcula riscos. Ela não protege uma reputação por 50 anos. Caráter acumula como juros. E aqui está o que ninguém gosta de admitir. Na era da IA, a confiança tornar-se-á rara. Deepfakes, avaliações falsas, notícias falsas. Quando tudo pode ser gerado, a autenticidade se torna premium. Imagine contratar alguém. 2 candidatos. Um tem respostas perfeitas, polidas pela IA. O outro é honesto sobre os erros, demonstra crescimento e assume responsabilidade. Em quem confiaria com responsabilidade real? Exatamente. O caráter manifesta-se em pequenos momentos. Devolver o dinheiro que foi enviado por engano, dar crédito em vez de se apropriar dele, admitir que estava errado para sua equipe. A IA não sente tentação. Você sente. É por isso que escolher a integridade torna você poderoso, porque é uma decisão. Vamos tornar isto prático. Seu valor no futuro não dependerá apenas do que pode fazer. Dependerá se as pessoas se sentem seguras em confiar em você, seguras com seu dinheiro, seguras com suas ideias, seguras com sua carreira. As competências garantem um emprego, o caráter garante uma promoção. Caráter constrói impérios. E aqui está a reviravolta. Você pode desenvolver todas essas 5 competências a partir de hoje. Julgamento. Reflita sobre suas decisões. Inteligência emocional. Ouça mais do que fala. Criatividade. Permita ideias estranhas. Adaptabilidade. Embrace a mudança desde cedo. Caráter. Cumpra sua palavra. A IA continuará melhorando. Tornar-se-á mais rápida, mais inteligente, mais impressionante, mas nunca despertará com valores. Ela nunca escolherá a coragem. Ela nunca sentirá a responsabilidade. Você sentirá. Então pare de perguntar: a IA vai me substituir? Espere perguntar: eu estou me tornando alguém insubstituível? Porque o futuro não pertence aos mais rápidos, pertence aos mais humanos, e nenhuma máquina pode tirar isso de você. Obrigado por ouvirem e não se esqueçam de curtir e subscrever, meus amigos.